Bom dia, meus irmãos, alunos da EBD, classe dos homens. Vamos iniciar nossa aula nessa manhã com uma oração, como sempre fazemos. Deus, nosso Pai, estamos aqui na Tua presença, querendo ouvir a Tua palavra, querendo ouvir a Tua voz e pedindo a Ti, Senhor Deus, que transforme os nossos corações, as nossas mentes, para que tenhamos a mesma visão de Ti e que possamos enxergar as coisas como Tu enxergas e praticar as obras para as quais o Senhor nos chamou, nos destinou. Fiques conosco, abençoe cada um de nós aqui nesta manhã, abençoe a nossa igreja, abençoe o teu povo em toda a superfície da terra, pois oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor, com perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos, o tema da nossa lição de hoje é compromisso com o discipulado. E o texto indicado pela revista é Mateus 28, versículos 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20, que vamos ler. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Amém. Na introdução da lição diz o seguinte: vivemos um momento da história do protestantismo no Brasil em que muito se discute sobre métodos e fórmulas para o crescimento da igreja. Aliás, não são poucas as igrejas que afirmam ter um método infalível para o desenvolvimento de uma comunidade cristã. Embora alguns métodos em determinados contextos tenham surtido efeito, não se pode afirmar que tais métodos sejam infalíveis. O único método infalível de expansão da igreja é o que foi deixado por Jesus, o discipulado. Discipulado é o único método que leva uma igreja a crescer sem deixar marcas negativas no seu ministério. Essa tese se baseia no simples fato de que o discipulado foi a estratégia usada por Jesus e pelos apóstolos do primeiro século. Foi por esse método que a igreja se expandiu e chegou até nós. John Newton disse que o cristianismo não é um sistema de doutrinas, mas um formador de novas criaturas. Foi exatamente isso que Jesus e os apóstolos fizeram. A grande questão é que muitos cristãos, hoje, não querem assumir o devido compromisso com o discipulado. Tal negligência tem tornado a igreja infrutífera e, às vezes, estéril. Quando o compromisso com o discipulado é levado a sério, a igreja supera dificuldades, expande-se e avança no território inimigo. Vidas arrancadas das trevas são transportadas para a maravilhosa luz de Cristo e consolidadas no reino de Deus. A nossa lição tem alguns tópicos, tem 3 tópicos, na verdade, para reflexão, e o primeiro dele é entendendo a ordem. O texto básico desse estudo apresenta a ordem de Jesus dada aos seus discípulos. Tanto essas palavras de Jesus quanto as descritas em Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Essas palavras também mostram a preocupação do Mestre em evidenciar o discipulado no ministério dos apóstolos. Na prática, os apóstolos continuariam realizando o que Jesus havia iniciado. Ele é o edificador e idealizador do ministério do discipulado. Portanto, assim como Jesus os ensinou ao longo dos 3 anos do seu ministério, os apóstolos deveriam fazer o mesmo com outras pessoas. Deve-se atentar para o fato de que não existe uma possibilidade, existe uma ordem. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E percebam que Jesus disse para nós ensinarmos às pessoas que nós discipularmos todas as coisas que ele nos ensinou. A grande verdade é que o discipulado evidencia a salvação daqueles que verdadeiramente foram chamados por Deus. Dietrich Bonhoeffer disse que a salvação sem discipulado é graça barata. Ou seja, não dá para desvincular a salvação do discipulado. Uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Esse imperativo de Jesus foi cumprido pelos apóstolos e precisa ser cumprido por nós também. O não atendimento a essa ordem configura desobediência.
A igreja que não leva a sério o compromisso com o discipulado está em desobediência à ordem expressa de Jesus. É importante ainda ressaltar que o cumprimento do ID é não apenas uma questão de obediência, mas também a confirmação de que estamos verdadeiramente ligados a Cristo. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, disse Jesus em João 8,31. O segundo item para reflexão é cumprindo a ordem. O significado etimológico da palavra discípulo tem a ver com caminhar junto. No latim, a expressão discípulos dá a ideia de aluno, seguidor, estudante. Também pode caracterizar alguém que está sendo formado para ser igual ou fazer igual ao mestre. No contexto bíblico, discípulo é aquele que recebe conhecimento de alguém ou que segue as ideias de outrem. No Antigo Testamento, tem-se o conhecimento de que os profetas tinham discípulos. Em 2 Reis 6,1, eles são chamados de filhos dos profetas, mas na verdade eram discípulos dos profetas. No Novo Testamento, Jesus usou esse método para formar a liderança que futuramente assumiria a condução da igreja. Em Mateus 4, 19 e 20, Jesus disse assim: E disse-lhes, vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Em Mateus 9,9, Jesus passa diante da coletoria de impostos, vê Mateus e o chama, e Mateus o segue. Ou seja, Mateus também se torna um discípulo. Cumprir a ordem de Jesus quanto ao discipulado é estar em constante ação. Percebe-se nos imperativos de Jesus que o desafio não é simples. O pastor batista Paulo Solonca disse que o discipulado cristão é algo artesanal, leva tempo e exige paciência, perseverança e abnegação. Não se faz um discípulo transferindo apenas conhecimento. Requer o compartilhar da própria vida. Aliás, talvez este seja o grande problema que inviabiliza o esforço de muitos cristãos. A complexidade no cumprimento da ordem que Jesus deu. Vejamos, por exemplo, ele disse para nós fazermos discípulo. Fazer discípulo. Os discípulos não estão prontos. É necessário pôr mãos à obra. Eles são pessoas que precisam ser trabalhadas. São pedras brutas que precisam ser lapidadas. Porém, sabemos que não é uma tarefa fácil. Usando o exemplo do garimpeiro, pode-se afirmar que antes de achar a pedra bruta, é necessário cavar muito. Até estar com o tesouro nas mãos, muito tempo e esforço terão sido demandados. Com o discipulado é a mesma coisa. Jesus disse para nós fazermos discípulos e ensiná-los. Ensinar. A tarefa de ensinar é desafiadora. É necessário o esforço de quem ensina e de quem aprende. É preciso haver interesse dos dois lados. Caso contrário, o resultado poderá ser frustrante. Jesus labutou com seus discípulos à exaustão. Em um diálogo duro com eles, Jesus chegou ao ponto de propor-lhes que o abandonassem, como muitos já haviam feito. Você vê isso em João 6, dos 60 ao 71. Jesus antes prega um sermão e alguns discípulos acham aquele sermão duro. Então, dentre outras coisas, Jesus disse para eles, para os apóstolos, para os 12, vocês também querem ir embora? Ao que Pedro respondeu, para onde iremos nós, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. E Jesus disse também para que nós, além de fazer discípulos, ensiná-los não a qualquer coisa, mas a guardar todas as coisas que Jesus ensinou. Guardar. Discipulado não é apenas uma troca de conhecimento. Podemos chamar isso de doutrinação, mas o discipulado vai além do ensino, pois se caracteriza principalmente pela prática do que foi ensinado. Levar o discípulo a encarar a mensagem que lhe foi transmitida ou ensinada é o grande desafio do discipulado e a prova do seu êxito. Em terceiro lugar, e como terceiro ponto para a reflexão da nossa lição, diz o seguinte: vendo o resultado da obediência à ordem. Verifica-se no texto uma promessa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se nós fizermos discípulos, ensiná-los, Jesus estará conosco até a consumação dos séculos. Foi o que lemos no versículo 20. É recorrente o equívoco de aplicar esse texto fora do contexto. Muitos usam esse versículo para afirmar a presença do Senhor na vida do cristão em toda e qualquer situação. Isso não deixa de ser uma verdade, mas o propósito desse texto não é essa aplicação. A promessa de Jesus está diretamente ligada à ordem dada. Ele estará conosco todos os dias
com a igreja para que ela cumpra cabalmente sua missão de discipular. É nesse contexto que se deve entender as palavras de Jesus. Os discípulos, em sua maioria, eram homens iletrados e cheios de limitações. Eram homens de pouco conhecimento, os quais, envolvidos pelo poder do Espírito Santo, foram tremendamente usados para a salvação de muitos. A presença que Jesus está garantindo é a presença do poder do Espírito Santo, que capacita a igreja a ser testemunha e a enche de sabedoria para desempenhar o ministério do discipulado. O principal resultado do discipulado, quando se cumpre a ordem dada por Jesus, é a presença real e capacitadora do Espírito Santo. Jesus disse: "Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir." Em João 16:13. A W. Tozer usa uma ilustração interessante para definir o discipulado. Quero que você preste muita atenção nesta definição do A.W. Tozer. Segundo ele, o recém-convertido é semelhante a um homem que aprendeu a dirigir em um país cujo tráfego orienta-se pelo lado esquerdo da rodovia e repentinamente encontra-se em outro país forçado a dirigir à direita. Ele precisa desaprender o velho hábito e aprender o novo. E o que é mais sério, precisa aprender isso no meio do trânsito pesado. Quem promoverá esse novo aprendizado? A resposta óbvia é a igreja. Isso se ela se mostrar disposta a cumprir com responsabilidade o seu compromisso com o discipulado. Finalizando, é oportuna a afirmação do pastor Everton Tokachik: fazer discípulo não é apenas levar pessoas para a igreja. Não basta conduzir indivíduos ao evangelho, mas é necessário ensinar, como todo evangelho é necessário para aplicação em todas as esferas da vida. Presta atenção nisso. Discipular é ensinar um discípulo a viver, pensar, decidir, interpretar, entreter, construir, agir, relacionar, produzir, e tudo isso com uma mente cristã. Então, meus irmãos, essa é a ordem que Jesus nos deu e essa é a tarefa que nós temos pela frente: fazer discípulos. É claro que para alguém fazer discípulo é necessário que ele seja um seguidor de Jesus Cristo, um discípulo de Jesus Cristo, um amante da sua igreja. É dentro da igreja local que os discípulos são efetivamente formados por pessoas que foram formadas dentro da igreja local. Então, cada um de nós deve se esforçar ao máximo para anunciar o evangelho, mas para pegar essas pessoas que creem em Cristo e trazê-las para dentro, para o seio da igreja, e ali formar verdadeiros discípulos de Jesus Cristo que estarão aptas no futuro a formarem novos discípulos. É assim que a igreja anda, é assim que a igreja avança. E que o Senhor nos capacite a realizar essa tremenda façanha. Para a discussão, a revista deixa, como sempre, duas perguntas. Diz assim a primeira: você tem assumido a responsabilidade de fazer discipulado? Compartilhe com o grupo sobre como tem sido sua experiência. Segundo, orientando a Timóteo, Paulo disse: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Essa mentalidade discipuladora existe em sua igreja? Responda essas questões, compartilhe conosco e Deus abençoe você, abençoe sua família, abençoe sua vida e abençoe a nossa igreja. Deus seja louvado para todo sempre e que a graça dele esteja com cada um de nós. Amém.